muito boa tarde para você, Globo Esporte no ar e com muita alegria, porque o Brasil está classificado para a Copa do Mundo, que aliás começa daqui a exatamente um ano. É a única seleção a participar de todas as Copas. Daqui a pouco eu te mostro como foi a vitória em cima do Paraguai. O Flamengo embarca hoje à noite para os Estados Unidos. Segunda tem estreia na Copa do Mundo de Clubes da FIFA contra o Esperance da Tunísia. Rafael De Angeli chega mais, contar pra gente como tá essa programação do clube para viagem. Boa tarde, querido. Tudo bem, Débora? Um abraço para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no GE. É o dia do embarque, do Flamengo para a Copa do Mundo de Clubes. Tem até algumas grades aqui na frente do Ninho do Urubu, porque hoje, por volta das 8 horas da noite, o ônibus vai levar os jogadores daqui do Ninho em direção ao aeroporto do Galeão. Antes, às 5 da tarde, tem o último treinamento no campo. O Flamengo vem se preparando nos últimos dias aqui no Ninho, e aí depois às 8 horas vai para o Galeão e às 11 horas embarca para os Estados Unidos. Tem uma expectativa de um Aeroflá lá no Galeão, muitos torcedores rubro-negros se despedindo do Flamengo antes da viagem para o Mundial, que vai com um grupo praticamente completo. Os principais jogadores estarão juntos hoje em direção aos Estados Unidos, incluindo aqueles que estavam defendendo as suas seleções na data FIFA, Os 5 jogadores convocados pela seleção brasileira, como o Alexandro, o Gerson, e também os jogadores da seleção uruguaia, como o Varela, como o Arrascaeta, que foi titular nos 2 jogos, inclusive fez gol ontem na vitória sobre a Venezuela. Tá certo, Débora? Volto com você. Um abraço. Abraço, Rafa. Falar do Fluminense agora, estreia contra o Borussia Dortmund, terça-feira que vem, transmissão ao vivo aqui na Globo também. Quem está acompanhando o Flu lá nos States é o Bruno Cortes. Boa tarde, querido. Antes de pegar o Borussia, o Fluminense está fazendo um amistoso por aí, é isso? Explica pra gente. Tudo bem, Débora? Boa tarde a todos. É isso, sim. Nós falamos ao vivo aqui da Universidade da Carolina do Sul. Os times esportivos da universidade são chamados de Gamecocks, os galos de briga, por isso ali o símbolo do galo desses times daqui. E os treinos do Fluminense são aqui. O jogo-treino começou agora há pouco, um treino fechado, contra a Charleston Battery, que é um time de uma liga secundária, time profissional, que ajuda a dar ritmo de jogo a jogadores que estão voltando de lesão, como, por exemplo, Germán Cano, artilheiro do Fluminense na temporada, com 14 gols, está sem jogar desde o fim de abril por causa de uma lesão no joelho, mas está recuperado. Bom, o novo reforço para a temporada e para a Copa do Mundo chega amanhã. Soteldo, atacante da seleção venezuelana, estava com a Venezuela ontem no jogo com o Uruguai pelas eliminatórias. Amanhã se apresenta aos novos companheiros aqui nos Estados Unidos. Os torcedores do Fluminense já começam a embarcar no Brasil, em direção aqui aos Estados Unidos, para acompanhar o time de perto. Mais de 8 mil ingressos foram vendidos exclusivamente para os torcedores tricolores, que também podem comprar na venda geral da FIFA. Falando em torcida, vamos acompanhar agora uma reportagem sobre a fanática torcida do Borussia Dortmund, adversário de estreia. Quem conta pra gente é Alex Escobar. A muralha mais famosa do mundo. Tá bom, a segunda muralha mais famosa do mundo. O Borussia Dortmund tem a maior média de público do futebol europeu. Mais de 80 mil torcedores por jogo, olha isso. E as imagens que rodam o mundo vêm sempre da mesma parte do estádio, a muralha amarela. Ah, mas Escobar, na Europa é muito chato, o pessoal só fica batendo palminha. Depende, meu amigo, aqui não. Aqui na Muralha Amarela não tem nem cadeira. São 25 mil pessoas em pé, empurrando o time o tempo todo. Quem fica parado, já toma um tá ligado. Oh, que isso? Sem falar nos mosaicos, nas homenagens. A Muralha Amarela é um espetáculo. Agora um detalhe importante, o nome oficial daquele pedaço ali é Südtribüne, Tribuna Sul. Isso me lembra alguma coisa. Ah, o setor sul do Maraca. É aqui que a galera do Flu faz bonito também, né? O duelo nas arquibancadas lá em Nova Jersey promete. E quem ficar parado... Oh, já tô ligado, rapaz. Eu, hein? Partiu! United States of Estados Unidos! O Brasil está garantido na Copa do Mundo do ano que vem. A classificação veio depois da primeira vitória da era Carlo Ancelotti. O Brasil está na Copa! Ufa, pode confirmar. Foi com uma boa dose de luta, um pouco no grito e com alguns toques do novo comandante que a seleção voltou a sentir a sensação de fazer um bom trabalho.
E se eu te contasse como foi o jogo com apenas números, talvez parecesse uma partida morna. Só 5 chutes no gol paraguaio. Espalma, Gatito! E apenas 1 no do Brasil. Segura firme, Alisson. Mas foi um duelo intenso, com lances fortes, entre duas equipes que, instantes antes do apito inicial, estavam de olho em Montevidéu. O Uruguai vencia a Venezuela por 2-0. E esse resultado deixava Brasil e Paraguai mais próximos da Copa do Mundo. É gol do Arrasca, é gol do Uruguai, é gol celeste. Como tinha que vencer para garantir a vaga, a seleção foi para cima. E as ideias de Carlo Ancelotti funcionaram. Com o Martinelli aberto na esquerda e Matheus Cunha quase como um meia, Rafinha e Vini Júnior jogaram soltos. Arrumou Rafinha agora de canhota, Gatito Fernandes segura firme. Por alguns centímetros, o atacante do Real Madrid não resolveu logo cedo. A bola tocou no biquinho da chuteira e foi pela linha de fundo. Invicto a 9 jogos, o adversário só precisava de um empate para se colocar no Mundial. E eles enrolaram o quanto puderam. E seu Gatito agora vai ganhar um tempinho, né? Ei, meu Deus do céu. Levaram sorte na cabeçada de Matheus Cunha. Matheus Cunha pra trás, Cunha, por que não no gol? Ele perdeu exatamente o tempo dela para fazer o gol que estava livre, o goleiro já tinha ficado. E azar quando ele brigou pela bola e apenas rolou para Vini Júnior marcar. Matheus Cunha pressionou, olha o Matheus Cunha, Vini pedindo pro Vini. Rumo à Copa do Mundo. Para marcar o início de um novo tempo sob o comando de Carlo Ancelotti. A intensidade não baixou no segundo tempo. Cruzamento direto, salva Cáceres em cima da linha, impressionante. Rafinha quase fez o segundo. No domínio bonito do Rafinha, vai pra cima da marcação, Rafa bateu pro gol, a bola voltou no Martinelli, Cáceres evita o gol do Brasil. Bruno Guimarães também. O goleiro Gatito Fernandes, ex-Botafogo, manteve o Paraguai no jogo até os minutos finais. A tensão só foi embora quando o árbitro apontou para o centro e confirmou que o Brasil vai disputar mais um Mundial. O Brasil com Carlo Ancelotti no comando, garantido na Copa do Mundo do próximo ano. Muito feliz com o resultado de hoje, era necessário ganhar em casa para a nossa torcida também e já classificar para a próxima Copa do Mundo, que era o nosso objetivo. Com 2 jogos pela seleção brasileira, Carlo Ancelotti já tem a vaga para a Copa do Mundo de 2026, com uma melhora considerável na defesa e pontos de atenção no ataque. Para quem vinha de levar 4 da Argentina, o Brasil encerra a data FIFA sem levar nenhum. É muito importante não levar gol, a gente sabe disso. Então, quanto melhor a gente está defensivamente, acho que ofensivamente a gente tem uma equipe de muita qualidade e a gente consegue ter mais facilidade para chegar no gol. Não encajado gol porque han trabalhado bem todos. Não tomamos gol porque todos trabalharam muito bem. A defesa ajudou, Casimiro e Bruno fizeram um esforço extraordinário, os atacantes ajudaram muito. Estou muito contente por isso e porque estamos na Copa do Mundo. Depois do jogo, o goleiro Alisson participou do Troca de Passes do Sport TV e foi bem sincero ao falar da crise na CBF e também das chances da seleção na Copa do Mundo. Se a gente chegar e falar, né, isso que tu disse, não, agora nós vamos ganhar a Copa, é burrice, né, porque a gente sabe o quanto é difícil, mas a gente sabe que existe um caminho para isso, né, e muito nos entristece, né, de ver uma seleção do tamanho da seleção brasileira passar por esse tipo de coisas. Mas dentro de campo sempre foi muito blindado e nesse último ciclo não fomos blindados, né? E isso refletiu dentro de campo, mas acredito que principalmente pelas incertezas, por não ter convicção nenhuma do que se estava fazendo, né? Agora são 13 seleções classificadas para a Copa do Mundo do ano que vem. 3 garantiram a vaga ontem. Austrália, Brasil e Equador, que ficou no 0-0 com o Peru. E a Argentina, que já está classificada há um tempão, tirou o doce da boca da Colômbia, gente. Monumental de Núñez lotado. Aquela festa linda para a Argentina. E para o Luiz Dias. Olha só o que ele fez com a defesa campeã do mundo. Golaço! Passa por 1, por 2, por 3. Um lindo gol de Luiz Dias. Foi até coroado pelo craque Rames Rodrigues na comemoração. 1-0 para a Colômbia. Aí, no segundo tempo, começaram as tretas. Enzo Fernandes, da Argentina, foi expulso direto depois de acertar o rosto do Castanho.
Mesmo com um a menos, a Argentina não se intimidou. A Almada deixou tudo igual. Foi uma tacada de sinuca para empatar o jogo no Monumental de Núñez. E terminou assim, 1-1. A Colômbia se garante na Copa com uma vitória na próxima rodada. Já depois do fim do jogo, teve mais treta. Claro, ia ter uma sequência de confusão com o apito final. O Otamendi provocou o Richard Rios. Aí o colombiano respondeu: "Você tá velho, não consegue nem correr." A galera tava animada. Gente, treteira, meu Deus do céu. O Gerson vai deixar o Flamengo. Informação que eu acabei de receber, eu estava fazendo o programa do SBT, meu telefone tocou, naquele momento eu não podia atender, e aí depois, quando eu saí dentro do carro, entrei em contato com a pessoa e recebi todas as informações. O negócio está fechado. O Gerson vai deixar o Flamengo e vai para o Zenit, vai assinar um contrato válido por 5 temporadas. Só que, no acordo do Gerson com o Zenit, o acordo salarial, contrato de 5 anos e um salário considerado irrecusável, chegando a 3 vezes mais do que ele recebe atualmente no Flamengo pós-renovação de contrato, nesse acordo o Gerson só fez um pedido a mais. Zenit, paga a multa rescisória após a disputa da Copa do Mundo de Clubes, porque eu quero disputar essa competição com o Flamengo e me despedir do Flamengo. Então como é que vai acontecer? Supondo que o Flamengo chegue às oitavas de final, seja eliminado. No dia seguinte, o Zenit vai pagar o valor da multa rescisória avaliada em 25 milhões de euros, que na cotação de hoje dá 160 milhões de reais. Por que o Zenit não faz o pagamento agora? Porque não faz o menor sentido fazer o pagamento agora, sendo que não vai ter o jogador, porque o jogador quer disputar a Copa do Mundo de Clubes. A partir do momento que deposita o valor, o jogador não é mais atleta do respectivo clube, no caso o Flamengo. Vene, mas como que o Zenit vai pagar a multa rescisória, sendo que o contrato do Flamengo é com o Gerson? Gente, tal como aconteceu com o De La Cruz, quando o Flamengo pagou o De La Cruz, aí o De La Cruz pagou a multa rescisória ao River Plate. Vai acontecer com o Zenit. O Zenit vai dar o dinheiro para o Gerson. Estou falando aqui de uma maneira bem resumida para vocês entenderem. O Zenit faz o Pix para o Gerson e o Gerson automaticamente faz a transferência na conta do Flamengo, quebra o contrato, na verdade cumpre o contrato, né? Porque o valor de multa rescisória está dentro do contrato, ele está cumprindo o contrato, o acordo com o Flamengo, ele deposita o valor, se despede do Flamengo e assina o contrato válido por 5 temporadas com o Zenit, até porque o Zenit só vai poder escrevê-lo, se eu não me engano, a partir do dia 10 de julho, que abre a janela lá na Rússia. Então, não faz o menor sentido pagar a multa agora. Só que está tudo fechado. Tudo fechado entre jogador, representante do atleta, Zenit, está tudo alinhado. O Zenit só não faz o pagamento agora porque o jogador pediu. Vene, e o Flamengo vai fazer o quê em relação ao jogador na Copa do Mundo de Clubes? Mesmo assim vai botar o jogador para atuar? O Flamengo entende que se não tiver o depósito na conta do clube, ele continua sendo jogador do Flamengo, o Flamengo vai utilizá-lo. Porque eu estou vendo muita gente criticando a diretoria, Felipe Luiz. Como que vai levar o jogador? Não deveria nem levar o jogador. Gente, ele continua sendo atleta do Flamengo. O Flamengo não está em conversas com o Zenit, não tem negociação. É isso que vocês precisam entender, não tem uma negociação em andamento. A única consulta que teve em relação ao Flamengo foi: vocês parcelariam a multa rescisória? O Flamengo foi taxativo. Não. Multa rescisória, como está em contrato, tem que ser pago à vista. Se não pagarem à vista, não vão levar o jogador. O Flamengo não vai ceder. Isso já está certo. O Zenit já sabe disso e o Zenit vai pagar o valor à vista. Os 160 milhões de reais na cotação de hoje, que dá 25 milhões de euros. Só que tem mais um detalhe. Como a gente trouxe no sábado, o Flamengo, a parte jurídica do Flamengo entende que, além do valor da multa rescisória de 25 milhões de euros, o Flamengo pode exigir do Gerson mais 50 milhões de reais por essa quebra de contrato em relação ao direito de imagem. O valor é referente a direito de imagem do jogador com o rubro-negro. E eu até vi um ex-pseudo-dirigente dizendo nas redes sociais que isso não procede, que isso é mentira. Primeiro, ele não pode falar isso, porque ele não participou da negociação pela renovação de contrato. Segundo, hoje, dia 11 de junho, quarta-feira, todos os veículos estão falando dessa informação que a gente trouxe no sábado.
E aí? Agora ele vai dizer que é mentira? Não. De fato, o departamento jurídico entende isso. Agora, isso pode ter uma briga na justiça, sim. Se o jogador, o staff do jogador entender que não, que o Flamengo não pode cobrar isso. Mas em relação à multa rescisória, o Zenit vai pagar. Vene, e se esse direito de imagem, quem tem que pagar o Flamengo? É o jogador. E aí talvez o jogador possa negociar com o Zenit, para o Zenit também pagar isso a ele, para o jogador repassar ao Flamengo. Mas está tudo certo, tudo certo. O Gerson optou por jogar na Rússia. Vai assinar o contrato milionário com o Zenit, válido por 5 temporadas. Um atleta de 28 anos. Vou dar a minha opinião, tá? Vou dar a minha opinião. Vene, você faria isso que o Gerson está fazendo? Independentemente de seleção brasileira. Eu não faria. Eu não faria. Hoje, eu até brinquei lá no SBT. Cara, e isso é verdade, tá? Eu acordo todo dia cedo, passo aqui pela praia de Caraí. Eu tava ali na praia de Caraí, aí pensando assim, falei, caraca, eu sou apaixonado por isso aqui. Eu me coloquei no lugar do Gerson. Eu iria? Não, eu não iria. Eu não iria abrir mão do que eu tenho hoje aqui, ainda mais com o salário do Gerson atualmente, e é um cara que sempre ganhou muito dinheiro por onde passou, mas eu não critico o Gerson, de verdade. Eu acho que cada um tem que tomar a decisão que entende o que é melhor para ele. Ele está sendo mercenário? Não concordo com isso. Não concordo. Ele é um trabalhador como qualquer outro. Como qualquer outro. Ele recebeu uma proposta, entende que essa proposta é melhor para ele, para a vida dele, para os familiares dele, e está tudo bem. Ele não tem que ser criticado por isso. Gente, ele é um profissional. Se ele... ele acabou de renovar o contrato dele. É verdade, 2 meses atrás. Como assim vai querer sair do Flamengo? Ele recebeu uma proposta que para ele é melhor. E tá tudo bem, gente. Ele não tem que ser criticado por isso. Ele não é traidor do Flamengo por conta disso. Ele não deixa de ser ídolo do Flamengo por conta disso. Acho que não mancha em nada a imagem dele. Pelo menos é a minha opinião. Mas eu faria isso? Não! Independentemente de seleção brasileira. Eu sendo ídolo do Flamengo, que é meu time, capitão, ganhando bom salário, contrato até 2030, eu não iria para a Rússia. Mas ele entende o que é melhor para ele. E tá tudo bem. E para o Flamengo é maravilhoso receber uma quantia dessa à vista por um jogador de 28 anos. É maravilhoso para o Flamengo. Para o Zenit, para eles não vai mudar em nada. Dinheiro é o que não falta para os russos. Agora, para o Flamengo é maravilhoso. Inclusive, o Gerson não vive o seu melhor momento. Se a gente for pegar os números dele no Brasileirão desse ano, no Brasileirão, 9 partidas, 0 gol, 2 assistências apenas, 13 passes decisivos, 3 grandes chances criadas, 90% de aproveitamento e passes, 7 chutes apenas em 9 jogos, 14 desarmes, 30 recuperações de posse e 1 cartão vermelho. Ele não vive o seu melhor momento. Agora, cabe à diretoria do Flamengo pegar esse valor e fazer uma boa reposição. Ou, na verdade, fazer boas reposições. Porque com esse valor à vista, gente, 160 milhões de reais à vista vale muito mais que 160 milhões de reais você recebendo em 4, 5 anos. Esse valor você pode fazer boas contratações no mercado. Trazer boas peças de reposições. Agora, essas peças darão certo? Não tem como saber. Não tem como. Ninguém tem certeza de nada. Ninguém sabia se o Gerson, quando veio em 2019, daria certo. Ninguém sabia se o Gerson, quando retornou ao Flamengo recentemente, daria certo. É uma incógnita. Mas é assim a vida. Eu acho que para o Flamengo vai ser maravilhoso, tá? Ninguém queria perder o Gerson. Eu mesmo comemorei a renovação de contrato dele. Mas para o Flamengo vai ser maravilhoso. É uma venda absurda. Para o jogador, ele vai ser feliz na concepção dele. Ele acha que vai ganhar um salário maravilhoso, milionário. Ele acha que vai ser feliz na Rússia, que seja feliz. E para o Zenit não vai mudar nada, financeiramente falando. E ainda vai ter um baita jogador em seu elenco pelos próximos 5 anos, se ele cumprir o contrato dele. Algo que o Gerson não faz. Desde quando ele deixou o Fluminense, pega aí quantas vezes ele terminou um contrato com o clube. Nenhuma. E tá aí, galera, o giro de notícias do Flamengo, galera, com um pouco aí do Globo Esporte, né, trazendo aí algumas notícias, né, Gerson, finalmente, né, cara, acabou a novela e deixou o Flamengo, perdemos o nosso Coringa, né, cara, que pena. Gerson foi embora, cara, eu achava que ele ia ficar mais tempo no Flamengo, hein, na verdade nem imaginava que ele ia sair tão cedo do Flamengo, mas faz parte do futebol, galera.
E também a Arrascaeta aí jogando muito, né, cara, no Uruguai, marcou um golaço aí. E é isso aí, pessoal. Deixe nos comentários a sua opinião. Você acha que o Gerson foi embora cedo demais ou já estava na hora dele procurar novos ares? É isso aí, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Valeu!